Hoje é dia da gente falar do quarto episódio da série do Pinguim, o melhor episódio da série até agora e um dos melhores episódios de qualquer série que eu assisti esse ano. Centani. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia da gente falar do episódio que mostra o passado da Sofia Falcone, os 10 anos que ela passou em Arkham, e também mostra o que levou ela a Arkham, o que deu a ela esse apelido de Hangman, um apelido que mexe com ela até hoje, incomoda ela em todos os momentos, mas um apelido que ela também meio que assumiu e aprendeu a lidar depois de todas as atrocidades que a gente viu. Antes de eu começar a falar sobre isso, quero ver que tem spoiler do episódio aqui, então se você não assistiu, vai lá no Max, assiste depois, volta pra cá. Bom, antes da gente ter esse flashback, a gente tem a mesma cena do final do episódio anterior, mas do ponto de vista do Oz e da Sofia. Então no episódio anterior a gente vê o Vic chegando de carro e vendo o Oz e a Sofia pego pelos Maroni ali. O Vic vai, bate, o Oz entra, fala pra deixar a Sofia pra trás e eles vão embora. Aqui a gente percebe por que o Oz tava tão desesperado pra fugir. Claro, ele tava com uma arma na cabeça dele, mas por que ele também quis deixar a Sofia pra trás. Eu acho que se ele tivesse numa boa com ela, ele acabaria colocando ela dentro do carro, porque isso de novo ajudaria ele e Oz. Ele não faz nada pelos outros, ele faz por ele. Acho que a única pessoa que vai ter alguma ação de gratidão do Oz, ele faria alguma coisa pra proteger, é o próprio Vic, que como eu já disse nos outros vídeos, ele tá meio que tratando como se fosse o filho dele. Mas a Sofia aqui não, sem condição nenhuma, porque quando o Oz estava sendo ele pressionado pelos Maroni, ele entregou todo o plano dele, toda a traição dele. E aqui, né, o Oz é desmascarado de um jeito assim bizarro, dá até um pouco de, sei lá, velho. Fiquei, cara, mas que cuzão, né? Porque assim, quando ele tá lá com os Maroni no poder, então ele sempre vai puxar o saco de quem tá acima, né? Quando os Falcone estão liderando, ele vai puxar o saco dos Falcone. Quando os Maroni estão liderando, vai puxar o saco dos Maroni. Ele é um cara que preza muito essa parada da máfia, como ele já disse no primeiro episódio, uma máfia que ajuda os seus. Mas ele não teve fidelidade nenhuma com ninguém, a não ser a família dele, a não ser os próprios dele, né? E aqui, como os Maroni que estão com a arma apontada para a cabeça dele, ele trai os Falcone, mesmo com a Sofia do lado, sem nem querer saber. Se ele tivesse a oportunidade, inclusive, ele mataria ela. Muito me surpreende ele não ter matado, tá? Porque ele consegue pegar uma arma ali e ele foge. Talvez esse seja o grande erro dele nesse momento. Talvez um pouco de humanidade, de apego que ele tenha com ela, por conta dos tempos que eles passaram juntos e por conta do remorso que ele tem por tudo que ele fez ela passar. Talvez por isso ele não tenha dado um tiro nela naquele momento que ele foge. Porque ele pega uma arma, ele levanta, dá tiro nos capanga dos Maroni ali e vai embora olhando pra Sofia. Ele tinha uma arma, ele viu a Sofia ali completamente entregue, mas ele não matou, né? E aí, vida que segue, a Sofia agora sabe do Duas Caras que ele é. Talvez, que eu falei no episódio anterior, talvez ela estivesse começando a acreditar nele, né? Nas desculpas. Ele falando, por exemplo, que o que ele fez pra se proteger, ele acha que valeu a pena, faria de novo, mas ele não imaginava que o Carmine ia mandar a Sofia pra Arkham. E aqui a gente vê que a ação do Carmine foi realmente uma ação muito fora de tom, né? Ele é, sim, de fato, um dos piores, ou o pior pai que eu já vi em alguma produção de cultura pop. Eu não consigo me lembrar agora. Eu sei que tivemos pais aí horrorosos, bizarro. Mas o que ele fez aqui é um negócio, assim, de outro planeta, tá? Então agora que a gente tem resolvido já essa parada, a máscara do Pinguim caiu completamente, a gente volta nesse flashback. Flashback que vai mostrar os 10 anos dela em Arkham e um pouquinho antes. A gente começa esse flashback vendo uma pessoa completamente diferente. No momento que eu comecei a ver essa Sofia Falcone de antes de Arkham, você ia pensar que o arco dela seria um pouco parecido com o do Michael Corleone, e ele é, mas com um excesso muito grande de transformação aqui, muito também justificável pelo que o pai dela fez com ela. Então aqui nós temos uma pessoa que está numa poderosa família da máfia, que está nessa linha de sucessão. Ela não é a primeira da linha de sucessão, mas ela está ali e ela é mais capaz, né? Tanto em Poderoso Chefão como aqui, isso funciona. Só que ela é uma pessoa que não tem o jeitão da máfia. O Michael Corleone não queria assumir a família, ele teve que assumir, e aqui no caso dela é basicamente a mesma coisa. Ela até tinha essa pretensão quando o Carmine fala que ele prefere ela para assumir, ela fica feliz, né? O Michael, ele não estava meio contra isso, mas tem essa semelhança. Se a gente olhar por cima, faria mais sentido o Alberto assumir, mas ela surge como essa pessoa. Só que aqui a gente vê uma Sofia completamente diferente, mas uma Sofia com sinais, um pouco de sinais aí, de que ela não é também essa pessoa perfeita que ela demonstra. Então, ela tem uma ONG, ela tem uma iniciativa aqui que ajuda a proteger as mulheres de Gotham, porque essas mulheres sofrem muito, tem muita mulher morrendo. A gente viu em Batman, no filme do Batman, do Robert Pattinson, a gente viu uma das mulheres vítimas de Carmine Falcone, vítimas de enforcamento. Daqui a pouco a gente vai falar da troca de ator do Carmine também, que é um ponto importante. Então ela tem essa ONG para proteger, uma ONG que ela criou por conta do que aconteceu com a mãe dela. É uma ONG focada em saúde mental, porque até aquele momento ela acreditava que a mãe dela tinha se matado, né?
Porque ela era criança, ela tem uma memória bem vaga do que ela viu, ela estava olhando para a mãe, logo depois o pai dela chegou e escondeu o olhar dela, então na cabeça dela ela seguiu uma vida sem nenhuma suspeita de que tinha acontecido outra coisa. Só que na saída desse evento da ONG dela, ela é parada por uma repórter que mostra outras mulheres que morreram nas mesmas condições, mulheres que trabalham em um lugar que o pai dela frequenta e que o pai dela tem ação, né? Tipo, ele é um dos donos ali, acho que naquela época o Pinguim nem tinha esse peso todo, então o Carmine era o grande dono ali do bar, né? E a Sofia começa a suspeitar. Pô, essas mulheres morreram do mesmo jeito, e tá todo mundo falando que elas se mataram, só que elas têm sinais de luta, elas têm sinais de enforcamento com uma mão, não um sinal de que ela se enforcou com corda e tudo mais. E aí ela vai começando a ligar os pontos com o que ela lembrava da mãe dela, vê que as unhas da mãe dela, ela lembra que as unhas da mãe dela também estavam vermelhas, e ela lembra que ela viu também o pai dela arranhado. Então, pra isso, ela já mata a pau. Esse episódio também é bom e importante aqui pra deixar a gente gostar um pouco mais do Alberto, porque o Alberto, ele era assim um lixo, ele não é uma pessoa que a gente tem que gostar nem nada do tipo, mas se ele tinha um traço bom, era com a irmã dele. Tá? Então esse episódio deixa o personagem do Alberto também muito melhor do que ele tinha se mostrado com a irmã dele, porque com o Oz, por exemplo, ele continua sendo o merda que ele sempre foi. Uma curiosidade legal da gente lembrar é que neste universo do Batman do Matt Reeves e do Robert Pattinson, a Selina Kyle, a mulher gato, ela é irmã da Sofia Falcone. Elas são de mães diferentes, mas as duas são filhas do Carmine e as duas são muito foda. Outra coisa, a mãe da Sofia deixou as marcas no Carmine quando ele fez o que ele fez ali com ela. E a própria Mulher Gato faz a mesma coisa, ela dá uma arranhada na cara do Carmine no momento em que eles têm essa briga no filme do Batman. Então a gente vê o Carmine aqui usando o anel do Salvatore Maroni, o anel que ele conseguiu e uma mostra de poder dos Falcone pra cima dos Maroni, e essa mudança de ator se deu por conflitos de agenda. O Mark Strong é um baita de um ator. Ele passa essa vibe de um mafioso mais pulso firme. Só que o Carmine Falcone do John Turturro era muito bom. Eu não tenho muito problema com trocas de elenco, até porque aqui foi conflito de agenda, tá? Não tem o que fazer, não deu pra gravar, não deu pra gravar. Mas toda hora que o Mark Strong falava, não que eu não gostei do Carmine dele, eu gostei, mas eu ficava pensando, puta, eu queria que fosse o John Turturro, porque é outra vibe, né? É outra parada, eu queria ver o John Turturro nesse contexto, mostrando um pouco mais da relação dele com a Sofia, mas não rolou. E aí a gente vê aqui um pai que ama a filha é o tesourinho dele e tudo mais. Quando ele fez o que ele fez lá com a mulher dele, ele vê a Sofia olhando, ele pega ela, esconde o olho dela, tal, não sei o que lá. Então ele é muito protetivo com ela, ele prefere ela do que o Alberto, até porque o Alberto só quer saber de balada e tudo mais. Só que no momento em que a Sofia começa a suspeitar, ele também enxerga nela uma ameaça, porque ele não subestima a filha, ele sabe do que a filha é capaz, ele sabe que a filha é inteligente. Talvez se o Alberto sugerisse algo desse tipo pra ele ia mentir, o Alberto ia cair, porque é meio burro, e vida que segue. Ele não ia ter que fazer nada. Mas como é a Sofia, e ele sabe que a Sofia, ela faz as coisas por conta própria, que ela não se enganaria facilmente, ele age de um jeito assim surreal. Ele não tem a coragem de matar a própria filha do jeito que ele matou a esposa, do jeito que ele matou mais umas 15 mulheres do Iceberg, inclusive uma delas, aquela que morava com a Selina Kyle que a gente viu no filme do Batman. Ele não tem coragem de fazer isso, mas ele faz algo, na minha opinião, muito pior, e ele acaba criando o Hangman. Como ele, Carmine Falcone, tem toda a Gotham no bolso, é muito fácil pra ele, né? Então ele coloca ela na prisão, ele incrimina ela de tudo, ele atesta que ela tem problemas psicológicos, a família toda assina porque todo mundo tem medo dele, os médicos assinam porque tá todo mundo no bolso dele, e ela acaba ficando presa em Arkham pra sempre. A intenção dele era deixar ela lá presa pra sempre. E qual a parcela do Pinguim nisso tudo, né? O Oz, ele levou ela pra ver a repórter, ele falou pra ela ainda, ó, Sofia, não tem que ficar encontrando um repórter não, porque é meio perigoso no ramo que a gente vive, né? As pessoas vão começar a suspeitar, vão começar a falar coisas. Ela ignorou ele. E aí depois ele foi lá e contou pro Carmine. Ele fez o trabalho dele, mas eu acho que se ela tivesse falado, não, isso não vai se repetir, talvez ele não tivesse contado, tá? Ele era motorista dela, então a fidelidade dele talvez deveria ser primeiro a ela. Ele traiu ela de fato pra crescer, pra se manter prestativo pro Carmine, que é o chefe da família, e pra ele funcionou. Só que o que fizeram com ela foi muito além do que ele imaginava. Ele achou que ela ia tomar uma bronquinha, talvez ele ia mandar ela viajar e tudo mais. E aqui nesse começo a gente vê uma Sofia Falcone completamente diferente. Ela realmente é amiga da prima Carla dela aqui, elas se divertem, fofocam, brincam, ela é uma pessoa muito agradável, só que como eu disse no começo do vídeo, ela tem alguns lapsos
da pessoa que ela vira depois. Então, no começo ela tá falando com o Oz, ela chama ele de Oz, ela trata ele muito bem e tudo mais. Quando o Alberto chama ele de pinguim, ela fala, não fala assim com ele. Mas nós temos alguns momentos dela passivo-agressiva com ele. O primeiro deles é quando ela tá contrariada por conta das coisas que a repórter falou e o Oz tenta ajudá-la. E ela fala, você é só meu motorista, cala sua boca. E num outro momento, quando ele vai avisar ela que o Carmine tá esperando ele e ela tá lá no jantar, na festa dos Falcone, ela fala, Oz, você é aqui dentro? O que você tá fazendo aqui? Isso aqui não é lugar pra um funcionário, tá ligado? Basicamente isso. E aí ele fica mal. Ele é muito frágil em todos esses quesitos que o rebaixam de alguma forma, né? E aí depois ela elogia o terno dele. Acho que às vezes ela percebe que passou um pouco do ponto, ela elogia o terno dele e tudo mais, né? E aí voltando, depois que ela já toma a bronca do pai, de novo ela fala, você foi visto pelo meu pai, mas agora você e toda a sua família estão no radar dele. E é por isso, provavelmente, que o próprio Oz escondeu a mãe dele. Ele fala que a mãe dele morreu há muito tempo, ele esconde a família dele porque ele não quer a família dele no radar dos Falcone. Não quer na família dele no radar de ninguém. São as únicas pessoas que ele protege, ele quer proteger e continuar protegendo dessa forma. Certo? Dito tudo isso, então a Sofia descobriu os crimes do pai dela e o pai dela, para se proteger com medo da genialidade da filha, porque ela realmente é uma pessoa muito competente, a mais competente da série até agora, talvez ali junto ou um pouco atrás do Oz, porque a gente sabe que o Oz vai acabar prevalecendo em todo esse cenário de máfia de Gotham. E aí ele incrimina ela, a própria filha, para mandá-la para Arkham, para um lugar que ela nunca mais vai sair e um lugar também que vai minar a consciência dela. Certo? Lá ela vai ser taxada como maluca. As pessoas não vão acreditar caso ela fale alguma coisa. Então, além dele deixar a filha dele longe, ele joga toda essa incerteza em cima dela. Essa certeza não, todo mundo vai ter certeza que ela tá maluca e todo mundo compra a ideia dele porque todo mundo tem medo dele, menos Alberto Falcone, a única pessoa fiel a Sofia, a única pessoa que todo esse tempo foi visitá-la em Arkham e tentou tirá-la de lá. Quando ela entra em Arkham, já toda incriminada, já todo mundo já chamando ela pelo nome de Hangman, né, o carrasco, ela fica meio tipo, não fui eu, e é isso que é foda, porque essa série, como eu já disse em outros vídeos, ela passa uma atenção muito boa, é uma escrita fantástica, todos os momentos a gente fica lá, qualquer conversinha é claustrofóbica, qualquer palavra errada que você falar pode dar merda, qualquer entradinha errada que você fizer no seu caminho pode dar merda, então é uma série muito assim, muito tensa, né? E quando a gente vê a Sofia em Arkham, a gente vai vendo ela entrando num labirinto, porque todo mundo que tá ali certamente falou que era inocente. E aí eu comecei a pensar, pô, se alguém jogar qualquer pessoa sã num manicômio daquele, igual Arkham, qualquer pessoa lá vai ser taxada de maluca até o momento que você ficar de fato maluco, porque o próprio Arkham te quebra. E o Carmine colocou a filha dele lá justamente para ela ser quebrada. Para dentro de Arkham ela se tornar o Hangman que ele queria que ela fosse. E aí num episódio 2 ou 3, que é o momento que ela tem uma lembrança rápida do tempo dela de Arkham, a gente tinha escutado uma voz falando Hangman e uma risadinha bem macabra que eu até falei no vídeo lá na ocasião que parecia ser a Arlequina. Nesse vídeo a gente viu que não, é a Magpie. Magpie é uma personagem dos quadrinhos do Batman que também sempre tá em Arkham, né? Uma malucaça que ela serve para dar essa guinada, essa virada no arco da Sofia Falcone. Então, a Sofia fica lá, ela tinha um combinado com a justiça de que em 6 meses ela teria um julgamento justo e poderia sair. Isso não acontece. Durante esses 6 meses ela consegue meio que resistir a todas as maluquices de Arkham, as crueldades de Arkham, o cérebro dela sendo fritado, eles criando situações para que ela se torne realmente uma assassina. Então eles colocam uma mulher solta para arrebentar com ela e depois soltam essa mulher de novo na frente dela para ela matar. Eles amarram essa mulher, dão um garfo para ela matar a mulher, ela percebe, não faz nada, só que a mulher se mata, eles pegam lá para trabalhar a situação para como se ela fosse realmente a assassina. Então nesse momento ela já virou de fato assassina, eles têm algumas provas mais concretas de que ela é uma assassina. Tudo isso vai limpando a barra do pai que domina a cidade inteira na base da corrupção e vai fazendo com que ela de fato vire essa carrasco. Dentro de Arkham ela começa a ter aquelas cicatrizes que a gente falou dos episódios anteriores, porque ela sonha com a mãe enforcada, em um certo momento ela se vê ali no lugar onde ela encontrou a mãe dela, ela começa a fazer, e aí que surgem aquelas cicatrizes dela. Dentro da sala da prisão ali de Arkham que ela tá, ela começa a ver o papel de parede do quarto da mãe dela, uma lembrança traumática até o ponto que ela entra naquele contexto do quarto e revê aquela cena, né? Então é muito difícil, a gente vai vendo
tudo o que aconteceu para essa personagem chegar onde ela estava. A Sofia que a gente conheceu no começo da série é uma Sofia que abraçou o nome Carrasco de uma forma que é até difícil a gente acreditar que ela não tinha esse nome antes de entrar em Arkham, né? A gente acredita que ela tivesse feito, pelo menos eu acreditava que ela tivesse feito alguma coisa, não tão grave quanto parecia, mas tivesse feito alguma coisa para estar ali. E aqui a gente vê que não. Era uma pessoa completamente diferente que foi moldada por aquele manicômio, né? A gente já viu isso no primeiro filme do Coringa, do Joaquin Phoenix, né? Que Gotham transformou ele no que ele era, no caos que ele era, né? Aquela parada de todo mundo precisa de um dia ruim pra virar vilão. Gotham potencializa isso muito, porque Gotham fornece dias ruins a rodo pras pessoas. E por isso que lá é um mar de maluco. E em Arkham, mais ainda, né? A gente tem em Arkham a Magpie, que não é flor que se cheire mesmo. A gente tem um monte de maluco. A gente tem os malucos mais malucos de todos, que são o Coringa e o Charada até esse ponto, né? A gente viu um Coringa assustador, um Charada também muito caótico, né? Então ali é um lugar realmente bem difícil de sobreviver, mas Sofia Falcone conseguiu resistir. No começo da relação dela com a Magpie, ela tá lá, primeiro dia dela, ela chega pra comer, a Magpie se posiciona ali como uma amiga e recebe uma droguinha. E aí é a droga que ela está agora vendendo pra Gotham pra ganhar dinheiro e vai ganhar muita grana com essa droga. É aquele alucinógeno que ela falou que Arkham dá pros presos, pra eles acharem que eles estão melhor do que eles estão, pra eles alucinarem com paraíso, com coisas boas e dar essa escapada da realidade, né? Só que depois a gente descobre que a Magpie estava recebendo mais dose disso porque ela estava ajudando os médicos, ela estava espionando a Sofia esse tempo todo. Passaram-se anos disso, a Sofia já mais ambientada com Arkham, achando que não ia sair de lá nunca, né? Só seguindo cada dia mais, perdendo as pessoas que ela confiava cada vez mais, sofrendo com laudos falsos e com tudo que o pai dela manipulava. E aí quando ela descobre que a Magpie é infiltrada e tá ajudando os caras, tá dando informação em troca da droga, ela mata a Magpie. Aí naquele momento sim ela se torna o Carrasco de fato. Ela mata na maior crueldade possível e sem nenhum remorso, batendo a cabeça até, sabe? E aí sangrando e ela gritando: eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente. Esse é o ponto que a mente dela vira completamente. Não é que ela nunca foi assim, eu já falei que ela tinha pequenas microagressões ali que ela dava no Oz. Basicamente, a gente pode comparar com o arco do Anakin, que é um pouco maior, tá? Não é, o dela era bem pequenininho mesmo, era coisas pontuais ali. O Anakin, por exemplo, a Ahsoka sempre se culpou muito pela transição dele pro lado sombrio, né? Pela virada do Anakin. Ela falava que ela ter abandonado a Ordem tinha causado isso. No momento que a série da Ahsoka revisita os eventos de Clone Wars, ela percebe que esse lado sombrio do Anakin sempre esteve lá. Só que esteve lá em ações pequenas, imperceptíveis. No momento que isso se torna o macro da pessoa, aí você vê com mais evidência, né? Você começa a ver as coisas com uma clareza maior. E uma coisa interessante também é que, percebendo toda a crueldade de toda a família dela que virou as costas para ela, com exceção do Alberto, a gente percebe também algumas referências que ela já tinha dado antes. Então, no episódio 3 ou no 2, que ela tá lá na consulta com o psiquiatra, que é o cara que estava cuidando dela em Arkham aqui, ele fala: você tá segura agora? E ela fala: eu não estou segura, eu estou em casa, né? Ela sabe que toda a família dela tá contra ela. E pra filha dela também ela fala, pra sobrinha dela ela fala: ser mulher nessa família é muito perigoso, né? E agora a gente entende por quê. O pai dela tava matando mulher a rodo aí, enforcada, qualquer coisinha que acontecia, ele ia lá e fazia isso e nunca chegaria nele porque a própria família passaria a mão. E aí nós saímos desse flashback. A Sofia sai de Arkham no momento em que o Carmine, o pai dela, morre nos eventos de Batman, do filme do Batman. O Alberto assume a família e ele consegue tirá-la de lá. Só que depois que o Alberto morre, ela de fato perde a única pessoa que poderia protegê-la. Nem a advogada dela ia fazer nada por ela, porque a advogada dela recebe do Carmine. Então ia fazer o que o cara quer, tá ligado? Ela não tinha segurança nenhuma. E ela agora de fato está de novo sozinha. Ela tinha voltado a confiar um pouquinho no Oz, talvez, né? Achar que ele realmente poderia ser útil para ele, poderia ajudá-la, e agora ela percebe que não. E é nesse momento em que ela se redescobre e ela coloca ali um vestido amarelo, ela chega no jantar da família, tem vários sinais de que agora ela se encontrou. Depois dessa traição do Oz, depois da noite que ela passou na casa do psiquiatra ali, ela conseguiu dormir melhor, ela conseguiu se preparar melhor, e agora ela entende que ela está sozinha e ela tem que conquistar tudo isso sozinha. Ela chega no jantar e o primeiro sinal é o vestido amarelo, né? Uma cor de prosperidade e tudo mais. E também que ela não está mais escondendo as marcas no pescoço. Sempre bom a gente lembrar que ela usava camisetas com golas altas, ela usava lenços aqui, e a gente só via esse pescoço aberto dela quando ela estava sozinha, ou talvez quando ela estava com alguém, mas eu acho que era só quando ela estava sozinha realmente,
né? E aqui não, aqui ela já tá com o pescoção aberto, aqui ela já é Sofia Carrasco, mesmo vocês querem me chamar assim, vocês me chamem assim, eu sou isso. E ela faz um discurso insano perante a família dela ali, no jantar dos Falcone, que é de novo outra situação muito claustrofóbica. Pô, mas ela tá sozinha, como que ela vai fazer? Ela dá um jeito, ela se torna realmente o carrasco de todos os Falcone, porque ela acaba com a família poupando apenas duas pessoas. Primeiro que ela tava brincando com a sobrinha dela é a única pessoa pura ali que não traiu ela, né? E a única pessoa que ela quer proteger. E aí depois, quando tudo acaba, ela tira a criança da casa. Eu tava sendo fui muito inocente, eu achei que ela tava tirando a criança da casa pra criança dormir fora, pra ela dar um sustinho na galera, tipo, a mãe da menina ia acordar, não ia achar a menina, e, sabe, o povo ia ficar desesperado, e depois ela fala, tá tudo bem, vocês acham que eu sou muito maluca, mas eu sou esperta, né, e ia continuar fazendo os planos dela com a família dela ali. Mas não, foi além, ela tira a criança da casa pra criança conseguir sobreviver, porque ela vai envenenar a casa inteira, o ar da casa, então todo mundo que vai dormir ali vai passar horas inalando todo esse veneno e vai morrer de fato. Né? E aí ela também dorme lá com a menina, quando ela acorda de manhãzinha ela vai fazer a limpa na casa, só ver se tá todo mundo morto mesmo. E aí a outra pessoa que ela poupou é Johnny Vitt. Johnny Vitt ela sabe que pode ser útil para ela, porque na casa não tava todas as forças dos Falcone, estava a família Falcone. Agora os capangas, os funcionários, não. E ela sabe que o Johnny Vitt pode controlar essas pessoas, ajudá-la nisso tudo. Então ela poupa o Johnny agora deve mais a ela. Tipo, ela não tem mais um segredo contra o Johnny pra usar, que ele tava transando com a mulher do Luca. Né? Isso não, porque a mulher do Luca e o Luca já estão mortos. Mas ela poupou ele e ela é a única Falcone que sobrou. Então, ou ele compra a guerra com ela e ele já viu que ela é bem perigosa, ele pode acabar perdendo, ou ele ajuda ela porque ela precisa de alguém do lado dela. Acredito que é isso que vai acabar acontecendo, por isso que ela poupou ele, porque ele vai ajudar ela a lidar com esses negócios. Então agora nós temos um novo capo na família Falcone, Sofia Falcone. E esse episódio tem uma atuação da Christine Milioti que é um negócio assim surreal. Ela é fantástica e pra mim esse episódio garante pra ela indicação e provavelmente prêmios por atuação, porque é realmente uma parada surreal. O que a gente tá vendo o Colin Farrell fazer como Pinguim é muito foda. Tá? Parece outra pessoa, eu gosto disso porque é um ator que não existe, né? A gente tá vendo ali um ator que você, aparência e tudo mais, que você não vai ver em outro filme, você não vai ver em outra série, é uma coisa exclusiva aqui, isso torna a fantasia desse universo do Batman muito mais única, digamos assim, né? Então o que o Colin Farrell tá fazendo é incrível, se você não fala pra pessoa que é o Colin Farrell, a pessoa não tem como saber, não tem como falar, eu conheço esse cara pelo olho dele, não tem como, tá? E a Sofia Falcone aqui pra mim é o grande destaque e é uma personagem sim que eu gostaria de ver sendo reconhecida, com essa atriz ganhando prêmios de atuação. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou se inscreve no canal, curte aqui e ativa o sininho porque essa semana vai ter muita coisa por aqui e a gente vai continuar com essas análises semanais de Agatha desde sempre e também da série do Pinguim, que são as grandes séries que estão sendo lançadas nesse momento. Espero que vocês tenham gostado, não esquece de curtir, se inscrever no canal, até a próxima pessoal, tchau, tchau.